qual que é a melhor substância química auxiliar para a gente usar num caso de necrose com lesão? Se eu tenho que fazer uma endo num caso de diagnóstico de necro com lesão. E aí, é clorexidina, é hipoclorito? Bem, essa discussão vira e mexe vem à tona, né? Eu já falei aqui antes, a gente tem dados hoje na literatura, embasamento suficiente, suporte sólido suficiente para validar o uso das duas substâncias, tá? Sem um destaque aí para nenhuma. Claro que elas têm particularidades, mas a gente tem eficácia das duas para serem usadas como substância química auxiliar durante um tratamento endodôntico. E aí vem um ponto que eu viro e mexe, bato na tecla aqui, porque aí sim a gente começa a ter uma diferença em alguns quesitos, que é dentro de um protocolo de irrigação, qual que é o papel da substância química auxiliar, qual que é o momento que ela é usada e qual que é o momento da gente usar uma solução irrigadora, tá? A substância química auxiliar é aquela substância que a gente coloca no canal no momento que está trabalhando com lima, certo? Então, nessa hora, a minha opção hoje, né, como vocês já sabem aqui, é clorexidina 2% gel, certo? Pelas características da clorexidina 2% e também pelas características do gel em si, especialmente se a gente está pensando aí em evitar acúmulo de debris dentro do conduto, entupir canal, acaba essa história de entupir canal quando você mantém os detritos em suspensão, né? A ação reológica do gel, não é a clorexidina, mas é o caso da formulação ser em gel, certo? E, logicamente, atividade antimicrobiana a gente vai ter de ambas as substâncias. E se eu tivesse, por algum motivo, que usar, falar, Fernanda, mas só tem hipoclorito aqui para você, 2,5% ou 5,25%, eu usaria no mesmo momento que eu uso a clorexidina, tá? Usaria assim, no mesmo momento, não em conjunto, tá, gente? A gente jamais pode misturar as duas, usaria no lugar de, certo? No lugar de, por quê? Entre as trocas de lima, eu não usaria o hipoclorito, eu usaria o quê? Uma solução irrigadora, que é a mesma que eu uso, seja eu instrumentando meu canal ali com clorexidina, seja com hipoclorito. Entre as trocas de lima, eu uso e usaria, ainda que usasse o hipoclorito, eu usaria o soro fisiológico, certo? Então, entre as trocas de lima, porque é o momento que eu quero, esquece, ali não é a questão da atividade antimicrobiana, mas é muito mais uma substância que eu posso usar com volume adequado, numa pressão adequada, para fazer uma lavagem, uma faxina de todas aquelas raspas de debris contaminados que eu mantive ali dentro, certo? E aí, vamos lá, voltando. Então, as duas substâncias são igualmente compatíveis, tá? Se a gente pensar num caso de necrose, a gente tem que lidar ali com uma infecção intrarradicular já instalada e que tá ali, né? Não tá instalada, não foi instalada uma necrose ontem, ela já foi instalada há um bom tempo, suficiente para o desenvolvimento de uma periapicopatia, né? De uma lesão periapical crônica, uma periodontite apical crônica, né? E aí, para isso, o que a gente precisa? A mesma coisa que a gente precisa em qualquer outro diagnóstico quando se fala de tratamento de canal, tratamento endodôntico. A gente precisa da limpeza e formatação do sistema de canais, né? Tanto do conduto principal ou canais principais, quanto de complexidades anatômicas. E aí a gente vai conseguir isso não só pensando, poxa, qual que é a substância que é melhor que a outra, porque as duas vão ser igualmente compatíveis para isso, igualmente eficazes, né, para isso. E aí, o que vai fazer muito mais a diferença, né, você optando por uma ou por outra, o que vai fazer muito mais a diferença é o seu critério ali para fazer o preparo mecânico, tá? O preparo mecânico seja principalmente, né, com o uso de instrumentos, como que você faz esse preparo. Você faz primeiro, lógico, terço cervical e médio, limpa corpo de canal e lembrando que a maior parte da contaminação, se a gente está falando de um caso de necrose, lembra comigo daquelas aulas lá da graduação, né? Como é que é a anatomia, a formatação, né, da dentina intracanal em terço cervical e médio. Mais ainda, em terço coronário, como é que é? É uma dentina cheia de túbulos, né, com um grande número de túbulos dentinários, túbulos amplos. Então, assim, as bactérias ali, elas encontram uma facilidade muito grande para estabelecer uma infecção intratubular, certo? E aí você remove, existe biofilme bacteriano aderido a essa parede, então você remove especialmente esse grosso da infecção de terço cervical e médio, muito com auxílio da parte mecânica, a parte de instrumentos, certo? Vamos pensar aqui numa situação que a gente sabe muito bem, né, no dia a dia ali, não só com o paciente, mas a gente mesmo, se você deixa acumular cálculo o suficiente aqui dessa região aqui de incisivos inferiores ou de canino a canino,
Como que você remove isso daí? Não adianta você bochechar com clorexidina pelo tempo que for, não adianta você bochechar com hipoclorito pelo tempo que for, pelo menos não que vai fazer mal extremo à sua saúde. E você pode ficar com um negócio de molho ali que ele não vai sair. Você precisa da remoção mecânica, né? No caso aqui, a gente usa ultrassom. E o ultrassom também é algo que pode ser usado aí no final, né? Na finalização do preparo dos canais também de maneira muito positiva. Mas antes de ficar pensando, nossa, essa substância ou essa substância, é isso que vai ser aqui a salvação da pátria, esquece. Você está usando uma ou outra, né? Você está usando dentro de um protocolo de irrigação adequado, aquele que minimiza a extrusão de debris e que não fica entupindo o canal, está sendo eficaz a sua instrumentação com limas, então, maravilha, esquece, as duas substâncias vão funcionar. Claro, particularmente, eu oriento hoje, eu faço uso hoje já há mais de 20 anos, da clorexidina 2% gel, tá? Eu sei que possivelmente alguém já me pergunta, Fernanda, eu não tenho a gel, eu tenho a líquida, pode ser a líquida? A questão não é pode ser a líquida, a questão é que a líquida ela não vai oferecer algumas vantagens que são vantagens muito bacanas pelo fato da formulação ser gel, tá? Não é que não pode poder a atividade antimicrobiana, você vai ter ali semelhante, mas algumas propriedades físicas você vai deixar de ganhar se a formulação da clorexidina for líquida, ok? Então, você fazendo um bom uso delas e tendo a consciência de que o principal, eu falo principal, a principal variável ali por trás de tudo vai ser você, né, a sua destreza profissional conseguindo executar um bom tratamento, um bom uso, né, respeitando os princípios de preparo, especialmente se a gente está falando de um caso de necro, né, a gente tem que limpar o conduto todo, se for polpa viva também, tá, gente, limpar o conduto todo, inclusive saída de forame e fazer o máximo, pensa só, o máximo de paredes que você conseguir tocar durante o preparo com os seus instrumentos, aí sim você lembra que você vai estar removendo o máximo de biofilme, garantindo, né, a remoção do máximo de biofilme bacteriano que já está estabelecido ali naquela infecção intraradicular, certo? E aí a questão da lesão, tendo feito tudo isso muito bem feito, intracanal, vedado tudo isso daí, pode ser em sessão única tranquilamente que o reparo da lesão não fica por conta de medicação intracanal nem nada disso não, tá? O canal secou, tá tudo certo, é só você vedar a origem e aí o reparo da lesão, o organismo ele vai encontrar condições muito mais favoráveis, né? Graças a você para conseguir conduzir o reparo de maneira bastante eficaz, tá certo? Lembra de deixar o like aqui, curtir esse vídeo, saber que a gente está te ajudando. Lembra de compartilhar também com seus amigos que você pode ajudar alguém ainda hoje, você nem imagina, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.